Bem, temos orado ao Senhor para que Deus unja poderosamente ao Dr. William Souto Santiago, nos abra o entendimento da Escritura para cada um de nós, para entendermos a sua palavra. E no nome do Senhor Jesus Cristo assim o pedimos. Amém, amém. E agora conosco nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Souto Santiago. Muy buenos días, amables amigos. Bom dia Presentes aos amáveis amigos aqui en presentes diferentes naciones, ministros, e aos que estão nas diferentes nações, congregaciones, iglesias, ministros, congregações e as igrejas países. nos diferentes países. De Cristo, el ángel del Que pacto as sean bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. del Señor No nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leemos No capítulo 22 do Gênesis, versos 1 en adelante, a partir do dice, versículo 1 em diante. Esto fue cuando Dios mandó a Abraham E isto foi quando Deus mandou a la Abraão tierra à terra de Moria. de Moriá. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. toma ahora tu hijo, E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra e de vai-te Moria, à terra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto e oferece-o ali em sobre holocausto, uno de los montes. sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraham se levantó muy de mañana Então se levantou Abraão pela manhã y de madrugada, enalbardó su asno, e albardou o seu jumento, y tomó consigo dos tomou siervos consigo suyos, 2 dos seus y a moços Isaac, su e hijo, Isaque seu filho, y cortó leña e cortou para el lenha holocausto, para o y se holocausto, levantó e y fue al levantou-se lugar que Dios e foi le ao dijo. lugar que Deus lhe dissera. Al tercer día, Ao terceiro alzó dia, Abraham sus ojos, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. entonces dijo Abraham a E sus disse siervos, Abraão a seus moços: esperad aquí Ficai-vos con aqui el asno, com o y jumento, yo y el muchacho e eu e o iremos moço iremos hasta allí, até y ali. adoraremos, E havendo y adorado, volveremos a tornaremos a vós. vosotros. Y tomó Abraham E la tomou leña del Abraão a holocausto, lenha do y la holocausto, puso, e pô-la sobre sobre Isaque seu filho, y él tomó en su mano el e ele fuego tomou o fogo y el cuchillo, e o cutelo na sua y mão. fueron ambos E juntos. ambos foram juntos. Entonces habló Isaac a Então Abraham, su Isaque falou a Abraão, seu pai, e y disse: dijo, Padre mío. Meu pai. Y respondió, E ele disse: heme aquí, mi hijo. Eis-me aqui, meu filho. Y él dijo, E disse: he aquí el fuego y la leña. Eis aqui o fogo e a lenha. ¿Dónde está el cordero Mas onde para está o el cordeiro holocausto? para o holocausto? Y respondió Abraham, E disse Abraão: Dios proverá Deus proverá el cordero para si para el holocausto. o cordeiro para o holocausto, meu filho. Iban juntos. E assim caminharam ambos juntos. Y cuando llegaron al lugar en que Dios E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. edificó allí Abraham un altar, E ali compuso Abraão la leña, y ató edificou Isaac, um su altar hijo, e pôs em ordem a y lo lenha puso en e el amarrou a altar Isaque seu filho sobre la leña, e deitou-o sobre o y lo altar em puso en el cima da altar lenha. sobre la leña. Y extendió Abraham E Abraão su estendeu mano, a sua mão y tomó el cuchillo e tomou o para cutelo degollar para a su hijo. imolar o seu filho. Entonces el ángel de Mas Jehová le dijo, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: le dio voces Abraão, desde el cielo, Abraão. y dijo, E ele disse: Abraão, Eis-me aqui. Abraão. Y respondió, heme aquí. Y
dijo, no Então extiendas tu disse: mano, não estendas a tua mão sobre o moço, ni le hagas nada, e não lhe faças nada, porque ya porquanto conozco agora que sei que temes temes a Deus, Deus, por cuanto no e não me rehusaste negaste o teu tu filho, hijo, tu o único. teu único filho. Entonces alzó Abraham sus ojos, Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, y aquí que a sus e eis um espaldas, carneiro detrás dele, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus travado sus pelos cuernos. seus chifres no mato. Y fue Abraham E Abraão foi, tomou o carneiro y lo ofreció en holocausto e o ofereceu en lugar em de holocausto, su hijo. em lugar de seu filho. Y llamó Abraham el E Abraão lugar, chamou o nome y daquele llamó lugar: Abraham el nombre de o aquel Senhor lugar, proverá. Jehová proveerá. Por tanto se dice Onde hoy, se diz até ao dia en el de hoje: monte no de monte Jehová do Senhor se será proverá. provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda Então o vez, anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e y disse: dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has por hecho mim esto, mesmo jurei, y no has rehusado diz tu o hijo, Senhor, porquanto único fizeste hijo, esta ação de cierto e não me negaste o teu te filho, o bendeciré, teu único filho, y multiplicaré que deveras te abençoarei como las estrellas del cielo, e multiplicarei grandissimamente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na y tu praia do mar. descendencia E a poseerá tua puertas descendência de possuirá sus enemigos, a porta dos seus inimigos. y en tu simiente E em serán tua benditas descendência serão todas abençoadas las naciones todas de la tierra, as nações da terra, porquanto porquanto obedeceste a minha voz. por cuanto obedeciste a mi voz. Que Dios bendiga Que Deus abençoe nuestras almas as nossas almas con su palabra, com a sua nos palavra permita entender. e nos permita entendê-la. Dios proveyendo Deus en el provendo tiempo del fin. no tempo do fim. Pueden tomar asiento si quieren. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Deus provendo no tempo do fim. Provee Deus provê todo lo que Él ha prometido. tudo que Ele prometeu. Pero tenemos que comprender Mas nós temos de compreender que hay una forma que há uma forma, um caminho establecido por Dios, estabelecido por una Deus, forma provista por uma Dios maneira para provista obtener, para por Deus, lo que ha prometido, para se obter y para el pueblo para Deus obtener cumprir aquello o que Ele que Dios prometeu. ha prometido. E para o povo obter aquilo que Deus prometeu. Tenemos que Portanto, comprender nós temos de que si compreender estamos esperando algo de que Dios, se nós estamos esperando algo de Deus, há uma forma provista por Dios para obtenerlo. provida por Deus para se obtê-lo. Dios nos está Um caminho. dessa forma Deus não provista sairá dessa forma provida por Ele para hacer para fazer lo que Él ha prometido. o que Ele Tiene que prometeu. ser de acuerdo Tem que ser a la forma em acordo provista ou de acordo à maneira por Dios provida por Deus para el ser humano. para o ser humano. Por ejemplo, para el tiempo Por exemplo, lá para o tempo de Adão e Eva, para vivir eternamente, para que vivessem fisicamente e eternamente, tenían que mantenerse teriam que se manter
en lo que Dios dijo. firmes no que Deus lhes Él disse. colocó el árbol de ciencia del bien y del mal, Ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal lá no jardim do Éden, árbol de la bem vida. como a árvore da vida. Cada árbol E cada árvore produce de acuerdo produz segundo a sua semente. y Dios le dijo a Adán E Deus disse para Adão que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comesse, nesse dia morreria. Ou seja, que se tornaria mortal. E depois, ele fez a sua esposa saber disso, pois Eva ainda não tinha aparecido no seu corpo físico. Ela estava em Adão, porque Deus criou o ser humano, Adão, masculino e feminino. E quando ela apareceu fisicamente, seu corpo foi tirado de uma costela que Deus tomou de Adão e assim formou Eva. O corpo de Adão era do pó da terra. Portanto, Eva também era do pó da terra. Porém, já esse pó da terra estava numa forma de carne, ou seja, tinha passado a uma nova etapa. E agora, Eva não se manteve no caminho provido por Deus, para que se mantivesse vivendo fisicamente e eternamente, sendo o primeiro casal aqui na Terra, por meio dos quais, ou por meio do qual, o planeta Terra se povoaria. Tudo que eles fizessem, seus descendentes herdariam. E então, Eva, ao sair do programa divino, e em seguida influenciar para que Adão também saísse, trouxeram a morte física, a morte para a vida eterna, para eles e para a sua descendência. Morte esta que é a mais terrível, porque o mais importante é a vida eterna. E a morte da vida, a morte da vida eterna, onde se perde a vida eterna, essa é a morte mais terrível, porque uma pessoa pode perder a vida do seu corpo físico, mas ela continua vivendo. Porém, se a pessoa perde a vida eterna, não pode viver eternamente. Mas há um caminho provido por Deus para ser restaurado a vida eterna. A vida que todo ser humano deseja. Porque, mesmo que vivamos muitos anos nesses corpos mortais, haverá um final para esses corpos.
Y si la vida en estos cuerpos E se a vida nesses corpos es tan buena, é tão tan boa importante, e tão importante, tan agradable, tão agradável, ¿cómo será en un então, cuerpo como será num corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado, glorificado e corpo jovem joven, la para eternidad? toda a eternidade? Por lo tanto, la vida eterna es lo De más modo que a vida importante eterna é o mais importante para o ser humano. y es lo más importante E é o que Dios mais le da importante al ser humano, que Deus deu para o ser humano por intermédio de Jesus Cristo. el pariente O parente redentor provisto por Dios provido por Deus para todo ser humano. ser restaurado a la vida eterna. Ser restaurado à vida Porque la eterna. sangre de ese Cordero, Cristo, del Para cual que hemos pelo leído, sangue desse Cordeiro que é Cristo, que quita e do qual João Batista disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. con lo cual pueda ser E não há quitado outra forma pelo el qual pecado del o ser humano. pecado do ser humano possa Toda ser persona tirado. necesita Cristo Toda pessoa necessita de Cristo e do seu sangue para ser limpio. para ser limpo de todo o pecado. Esa es E essa é la forma a forma provista por Dios provida por Deus para el ser humano para o ser humano perdonado, ser perdoado limpiado e limpo de todo pecado con la sangre de Cristo. com No hay o sangue de otra Cristo, e não há outra forma. forma. El que rechaza Quem la rejeita forma a forma provida por Deus para ser limpio de todo pecado, para ser limpo de todo pecado, queda con sus pecados, então fica com seus pecados no podrá e não poderá viver eternamente, porque la paga del porque pecado o salário do pecado é a morte, más la dádiva de mas o Dios dom gratuito es de vida Deus eterna é a en vida Cristo eterna Jesús, Señor nuestro. em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por lo tanto, Portanto, se requiere se requer que todo ser humano que todo ser humano conozca la forma conheça provista por a Dios forma provida por para Deus obtener para se obter el perdón de sus pecados o perdão dos seus pecados y por consiguiente e, ser consequentemente, limpio de todo pecado, ser limpo de todo pecado, porque todos pecaron porque todos pecaram. pecó Adán y Eva. Quando Adão e Eva Estábamos representados pecaram, en Adán y Eva nós estávamos representados em Adão e Eva. y todos E assim, han sido destituidos todos foram destituídos da glória de y Deus por consiguiente e, de consequentemente, la vida. da vida eterna. Pero vean, Mas eso es lo que nos dice San Pablo en Romanos capítulo 3, vejam verso isso 23. que nos diz aqui Por cuanto todos pecaron, São Paulo, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Porque todos Jesus, pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há para manifestar em su Cristo justicia, Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de en Deus, este tiempo su justicia, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, el justo para que ele seja justo y el que justifica, e justificador a fin de que él daquele sea justo, y el que que justifica tem fé al que es la fe em Jesus. de Jesús. Este fue Romanos capítulo 3, versos Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 26. 23
26. Y el capítulo 6, verso 23, E no capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, versículo mas la dádiva de 23 Dios nos es diz: vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, y su sangre, e o salário do pecado é a morte. Portanto, todo ser humano necessita de Cristo e do seu sangue para poder obter o perdão e a limpeza dos pecados, obter a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, el camino, que é o caminho provido por Deus para salvação salvación y vida e eterna, vida eterna, para para regressar a la vida à eterna, vida eterna restaurados e ser a la vida restaurado eterna. à vida eterna. No hay otra forma, no hay otro Não camino existe outra forma. provisto por Não Dios há outro caminho provido por Deus ser restaurado para o ser humano ser restaurado a la vida eterna. à vida eterna. Él mismo dijo, Cristo, Cristo mesmo disse em São João capítulo 14, yo soy versículo el 6, camino, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sino por mí. senão por mim. No hay otra forma de llegar Não há al outra Padre forma de se chegar ao Pai, a Deus, com Dios, exceção Jesucristo. por intermédio No de hay otra Jesus forma de Cristo. ser reconciliado Não há con outra Dios. forma para sermos reconciliados com Y Deus. por consiguiente, E, consequentemente, ese es esse é o la caminho, forma provista por a Dios forma provida por para Deus todo ser para humano. todo ser humano. Lo fue Assim foi para o tempo dos apóstolos, foi para o tempo das diferentes etapas da igreja, e assim é também para este tempo. Não há outro caminho. Ele é também a porta da vida e para a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Ele é também o pão de vida, o pão que desceu do céu, Cristo, o Filho do homem que desceu do céu. E quem coma deste pão viverá eternamente. Portanto, a forma provida por Deus é aquela que todo ser humano tem de escolher para obter a vida eterna. O ser humano não pode estar com as suas próprias imaginações, pensando que porque faça alguma coisa boa, viverá eternamente por isso. É por intermédio da fé em Jesus Cristo, aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador, ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo. Deste modo, vimos a forma provida por Deus para se obter o perdão dos pecados, para sermos limpos de todo pecado e obtermos a vida eterna. Vejam o que Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. E no versículo 30 nos disse: eu e o Pai somos um. E assim, ao longo das diferentes etapas do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma como foi para os judeus, sob as diferentes etapas dos judeus, assim também
para a igreja do Senhor Jesucristo, para o Há cristianismo. diferentes etapas Hay para a igreja do Senhor diferentes Jesus Cristo, etapas. para Estuvo la o etapa, cristianismo. estuvo la etapa Houve a etapa entre entre os allá apóstolos en Jerusalén, lá em Jerusalém y todo Israel, e em todo y Israel. después se tornó Depois Cristo se voltou Cristo a los gentiles para os a través de gentios San Pablo, através de São Paulo. y comenzó la iglesia entre los gentiles, E aí a igreja começou dentre entre os los cuales gentios, Dios dentre os quais llamando Deus un esteve pueblo chamando um para su povo nombre. para o seu nome. Dios trata con Israel como Deus nación, trata com Israel como Pero nação, con los gentiles, mas com os gentios trata ele con trata individuos. com indivíduos. Y ahora encontramos que entre Nós los encontramos gentiles, que entre os gentios, la iglesia del Señor Jesucristo pasado a igreja do Senhor Jesus por Cristo diferentes passou etapas, por diferentes etapas, digamos, 7 etapas, digamos por 7 etapas. y ahora nos encontramos E atualmente en nos la etapa que encontramos corresponde na etapa que corresponde la edad de oro de la à iglesia, era de ouro da la edad igreja, de piedra angular, a era de pedra angular, para la venida a era del Señor. para a vinda do Aunque Senhor. en todas las edades, Embora em todas los as creyentes eras en Cristo os crentes tenían em que estar Cristo esperando la venida del Señor, tiveram que estar esperando a vinda do Senhor, sería para mas después de las ela 7 seria etapas, para depois da das 7 igreja, etapas da igreja. etapas que foram representadas Estas etapas que foram representadas nas 7 de igrejas Asia Menor, da mencionadas Ásia Menor en el libro e que del foram Apocalipsis, mencionadas capítulo no livro do Apocalipse, el capítulo nos 2 capítulos y capítulo 1, 3 también 2 e de 3. Apocalipsis. En esas iglesias y la ciudad donde E nessas igrejas, estuvo na cidade cada una de esas onde iglesias, cada uma dessas igrejas se esteve, reflejó lo que sería la iglesia, foi cómo refletido sería, o que seria qué a cosas igreja estarían sucediendo, y en la ciudad se e que reflejó coisas estariam cómo acontecendo. sería E na la cidade humanidad, se el refletiu territorio, como a donde se humanidade cumpriria estaria esta nesse território, etapa onde de la iglesia. essa etapa da igreja se cumpriria. Y en el pastor E de cada una de esas no iglesias pastor de Asia cada Menor, uma dessas igrejas da Ásia Menor, mencionadas mencionadas Apocalipse, no livro do Apocalipse, se reflejó el mensajero foi refletido correspondiente o mensageiro correspondente a cada era y el mensaje e a mensagem correspondiente correspondente a cada edad. a cada era. Para cada etapa de la iglesia o cada edad de la iglesia, Dios, desde antes de la fundación del mundo, E ordenó, determinó el mensaje correspondiente para a cada cada era da igreja, edad, y Deus siempre girando alrededor determinou desde antes da fundação do mundo e ordenou a mensagem correspondente para cada era, para el e cumplimiento sempre de lo que girando Dios prometió em para torno cada de edad. Cristo. E para o cumprimento do que Deus prometeu para cada uma Una forma dessas eras, provista por Dios houve uma também forma provida por Deus, para el pueblo assim como hebreu, também para o povo hebreu, que estuvo o qual cautivo, esteve viviendo cativo, como esclavos vivendo como en escravos Egipto, no Egito, de acuerdo a lo que Dios le de había dicho a acordo Abraham ao en que el Deus capítulo 15, havia dito para versos Abraão 12 al 19, no capítulo 15 do Gênesis, Ele dos dijo, versículos 12 ao 19, tu descendencia, quando lhe disse tu simiente que a sua descendência, a sua semente, será viveria o vivirá, escrava será ou seria esclava
escrava. Vamos a leerlo. E vamos ler isso. Está haciendo un pacto primero. Onde primeiramente estava fazendo um pacto. E depois lhe falou. Capítulo Gênesis, capítulo 15, no capítulo verso 15 7, e versículo verso 4, en adelante 4, e dice, daí em diante, onde disse: luego vino palabra de E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: no te heredará Este não será o teu herdeiro. un esclavo nacido Ou seja, en la casa de Abraham, um escravo nascido na casa de Abraão. sino un hijo tuyo será el que te heredará. E a través de Sara, Mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E através de Sara, que ainda não havia tido um filho, então o levou fora e disse: Agora olha para os céus e quantas estrelas se as pode contar. E em um cielo estrellado, ¿podría usted contar las estrellas? Era de noite, uma noite Ya estrelada. cuando va por el 100, E num céu se le estrelado, olvida dónde comenzó. você poderia contar as estrelas? Ya se le olvida la cuenta. E quando chega lá pelas Porque son 100, millones se esquece en el firmamento. de onde você começou. Y millones Se que no se esquece ven. da conta, porque são milhões que há no firmamento, Y no solamente as quais se veem, e milhões que não se veem. está E não somente la creación o está a mundo criação visible, ou o mundo sino visível, también el mas invisible também o mundo invisível, en em outra dimensão. del mundo invisible E é do mundo invisível es que viene que vem el mundo visible. o mundo visível. El mundo invisible materializándose. É o mundo invisível se materializando. Cuenta las estrellas si las puedes contar. E quantas estrelas se as podes contar? Así será. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Y creyó a Jehová E creu ele no Senhor, por justicia. e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor. Versión usa el nombre Jehová. Aqui nesta versão se usa o nome Senhor Otras versiones para usan el Deus. nombre Outras Yahvé, versões o usam Yahvé, o nome Jeová, o Javé, el Señor, o Yahvé, o el Eterno, ou o Eterno, o así por e el assim sucessivamente. Y le dijo: Disse-lhe Yo mais: soy Jehová, Eu sou o que Senhor, te saqué de que la te tirei tierra, de Ur dos que te saqué de Ur Caldeus, de los caldeos, para para dar-te heredar a ti esta tierra. esta terra, para Y él herdá-la. respondió, y recuerda, E disse ele: aunque estaba habitada, Recordem que, mesmo que estivesse de la habitada, tierra es Dios. o dono da terra é Deus. Dios dice: Deus disse: mío es el mundo, la tierra, Meu é o y su mundo, plenitud. a terra e a sua plenitude. Portanto, Portanto, tudo pertence a Deus. Deus. E aún todo lo que habita. E mesmo Em tudo que planeta habita Terra no planeta também. Terra também. Recuerden que él tiene el Lembrem-se de que ele tem de o título de propiedad, que es propriedade, el libro sellado que con é o 7 livro sellos, selado com de 7 selos Apocalipsis, capítulo do 5, capítulo 5 do el Apocalipse, cual o Adán qual lo perdió. Adão o Quando perdeu quando Ese pecou. es el libro, Esse é da o vida livro eterna. da vida el eterna. título de propiedad O título de propriedade da vida eterna
onde estão escritos os nomes daquelas pessoas que viverão eternamente. Recordem o que Cristo disse: vossos nomes estão escritos nos céus. E lhe dijo: E Abraão disse, ou respondeu: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. É que ele faria um juramento, um pacto com Abraão de que lhe daria esta terra. E tomou ele todo isto e lo partiu por la mitad e puso cada mitad. E trouxe-lhe todos eles e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Quando se fazia este pacto, uma parte do animal se punha de um lado e a outra parte do outro, e a pessoa se colocava no meio. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então observem o que Deus disse a respeito da sua descendência. Pelo que passará, será escrava, a sua descendência será escrava, será oprimida por 400 anos. E isto se cumpriria no Egito. Embora aqui não lhe diz que seria no Egito. Porém, se cumpriu lá no Egito. E aos 430 anos, eles foram libertados. Eles podiam ser libertados antes, porque Moisés apareceu aos 390 anos. Portanto, tinha aproximadamente 10 anos para preparar tudo para o êxodo. Mas porquanto rejeitaram, então Moisés foi viver em Midian. Ali se casou com Zípora, teve 2 filhos, e lá fez a sua vida por 40 anos. Mas notem bem, os profetas nascem profetas. Os profetas são enviados do céu. Por isso, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 22 ao 24, nos diz que o Deus dos espíritos dos profetas, vamos ler aqui e ver como nos diz.
Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Esse livro sellado com 7 sellos de Apocalipse, capítulo 5. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos. E onde estão escritos? Pois no livro da vida do Cordeiro, que é o livro selado com 7 selos, do Apocalipse capítulo 5. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos feito perfeitos. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o de Abel. E também no Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz: e ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem suceder. O Deus dos espíritos dos profetas. Os espíritos dos profetas, os corpos angelicais e teofânicos dos profetas são de Deus e vêm de Deus para, aqui na terra, terem os seus ministérios. Por isso é que em Hebreus, no capítulo 1, São Paulo nos diz, no versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aí nós temos os espíritos ministradores que vêm para ministrar a palavra. Esses espíritos de Deus, esses espíritos dos mensageiros, dos profetas que vêm para ministrar a palavra, àqueles que serão herdeiros de salvação, aos crentes em Cristo. E de etapa em etapa, de era em era, Deus envia um espírito ministrador à sua igreja. Tiene ahí la forma provista por Deus. E aí se tem a forma provida por Deus para a palavra de Deus correspondente a esse tempo para vir e assim surgir a mensagem correspondente para esse tempo. A mensagem vem a esse mensageiro, a esse homem, onde está um espírito ministrador de profeta, ele capta a palavra, porque o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Para que a palavra de Deus venha ao povo de Deus, Deus tem de enviar um espírito de profeta, porque é aos profetas que a palavra de Deus vem para cada era e para cada dispensação. Se é uma mensagem para uma dispensação, então o mensageiro terá de ser um mensageiro dispensacional e, consequentemente, um profeta maior, dentre os quais há somente 7 profetas dispensacionais, que são o tipo de profeta maior que Deus tem e que Ele envia à terra. É um espírito de profeta maior que é enviado à terra em carne humana, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele enviou em outras eras e em outras dispensações, esse tipo de espírito de profeta dispensacional. Adão era um deles, Sete outro, Noé era outro, Abraão outro, Moisés era outro, Jesus outro, e para o último dia
nós temos a promessa de que Deus enviará os ministérios das duas oliveiras e também enviará o ministério de Cristo à sua igreja. Portanto, assim como foi provida a forma de Deus para o povo nas eras e dispensações passadas, onde a mensagem de Deus veio por meio do Espírito de Deus através de um homem, e assim sempre foi, porque essa é a forma de Deus. E Deus não muda a sua forma. Embora em muitos tempos quiseram mudar a forma de Deus, mas não se pode mudar a forma de Deus. E quem trate de mudar a forma de Deus, busca um grande problema, porque não se pode tirar nem acrescentar à palavra de Deus. E sempre se encontrarão acrescentando ou tirando à palavra de Deus. Aqueles que tratam de mudar a forma provida de Deus para cada era ou para cada dispensação. Deus sempre teve um profeta mensageiro para Israel. E para o último dia, ele terá os ministérios de Moisés e Elias, operados pelo Espírito Santo. Não será literalmente Moisés, nem Elias literalmente, mas será um profeta como Moisés e um profeta como Elias. Porque quando ele anuncia e promete enviar um profeta e usa o nome de um profeta que já veio no passado, isso significa que ele enviará outro profeta com o espírito e virtude daquele profeta que já foi enviado. Tenemos el profeta Elías que dijo en una ocasión, por el capítulo 17, Por exemplo, nós temos o profeta Elias, que numa ocasião disse, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, de Primeiro de Reis, e el capítulo 18, no capítulo 18, do versículo 41 a 56, quando disse: não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, senão por minha palavra. E um homem que fale nessa forma e esteja dizendo a verdade é um homem onde o Espírito de Deus está manifestado, manifestando o seu poder. E é um homem que sabe do que está falando. Depois, no capítulo 18, quando houve uma seca de 3 anos e meio, que representa o tempo da grande tribulação também, ele disse ao rei Acabe, no capítulo 18, volta para a tua casa, porque há ruído de uma grande chuva. E vejam vocês que antes, antes de cair a chuva, Elias havia dito a Acabe que havia um ruído de uma grande chuva e não havia nuvens. Mas como ele, sendo um profeta, tem as duas consciências juntas, estava vendo e ouvindo o ruído desse aguaceiro em outra dimensão. Digamos que está chovendo em outra dimensão. E isso se materializará na dimensão terrena, na dimensão dos humanos. Elias disse para Acabe: volta para a tua casa, porque há ruído de uma grande chuva.
Acabe poderia dizer, está mas o céu está limpo, caluroso, há caliente, calor, el ambiente, o ambiente está caloroso, não se vê as y nuvens. ahora Elías está diciendo que una grande lluvia E Elias está dizendo que há ruído de uma grande chuva. Elías se había ido, Elias tinha subido ao monte, digamos lá no Monte Carmelo, y había estado orando, e esteve orando. llevó a su siervo, Levou ali seu servo. estuvo orando, porque Elías dijo, Elias no esteve habrá lluvia ni orando rocío, sino por mi porque palabra. disse, não haverá chuva nem orvalho senão por Y minha no hubo palavra. lluvia, E não houve chuva nem orvalho por 3 anos e meio. pero ahora encontramos E aqui vemos que Elías, luego de decirle a Acab, entonces Elías que dijo a depois Acab, de Elias "Sube, dizer para come, Acabe, bebe, então porque Elias uma disse para lluvia Acabe, grande sobe, come e bebe, se ouve." porque há ruído de uma grande Él estaba chuva. oyendo en otra dimensión. Já estava ouvindo em outra dimensão. Sube ahora E disse a seu y criado, mira sobe agora e olha para o mar, hacia el mar Mediterráneo, para o mar Mediterrâneo, hacia el oeste. que estava para o oeste. El oeste de donde estaba O oeste onde Elias estava. o sea, 2 veces Ou seja, el oeste. Elías estaba en el oeste y entonces 2 el mar vezes o estaba oeste. Elias hacia o oeste de estava no Elias. oeste e então Ou seja, o mar estava a oeste de Elias, ou y seja, mar, aguas no território do oeste. E o mar e as águas do oeste também. Le dice a su siervo, Então "Sube diz ahora", para seus servos, y mira suba hacia el agora, mar. olha para o mar. Y él subió Ele subiu, y miró, y olhou dijo, e disse, no hay nada, não há nada. no hay nada. Y él le volvió a decir, E ele voltou a lhe dizer, 7 volte veces. lá 7 vezes. El 7 es muy importante. E aí, o 7 é muito importante. A la 7ª vez dijo, E na 7ª vez ele disse, eu vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem que sube e que sobe do mar. Él dijo, E ele ve disse, y di a Acab, vá e diga para "Conduce tu Acabe, carro y desciende suba no teu para que la carro lluvia no te e ataque". desce para que a chuva não te apanhe. Ahora Elías viendo el siervo de Elías viendo una Elias nube como la vendo palma o de una céu, mano, vendo uma nuvem como a Já palma sabe. de uma mão, já que se sabe está materializando, que esse aguaceiro está se aguaceiro. materializando. porque primero viene la Porque nube primeiramente vem as nuvens Carregadas. carregadas de água. de agua. En Amós capítulo 8, verso 11 dice, No capítulo 8 de Amós, haverá. versículo 11, diz que haverá sed sede y hambre, e fome. no hambre de pan, Não fome de sede de pão, água, nem sede de sino água, oír mas la de ouvir palabra a del palavra do Senhor. Y ahora no habrá lluvia, Não haverá chuva, lluvia de bendición, chuva de bênção. lluvia de oír la palabra de Não Dios haverá chuva de ouvir a palavra de Deus en el día posterior, no último dia, sino por la palabra senão pela palavra de Elías. de Elias. Assim foi para a sétima era da Assim igreja, foi para a por la sétima palabra era de da Elías, igreja. vino lluvia Pela de palavra de bendición. Elias foi que veio a chuva da palavra de E bênção. para este tempo final, E para este a tempo glória da final, igreja, para não haverá a etapa lluvia de ouro da igreja, não haverá chuva, espiritual, nem pão lluvia espiritual, espiritual de nem bendição chuva espiritual de bênção divina, sino
senão por la palabra por palavra del Espíritu Santo do Espírito Santo, operando o ministério de Elias para os y operando el judeus ministerio de Jesús e operando o ministério de Jesus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. simple. Tão simples assim. Así es como vendrá E é la assim palabra prometida por Dios como virá a palavra prometida por Deus para a igreja do Senhor y Jesus para el Cristo pueblo hebreo. e para o povo hebreu. Esa es la forma provista Essa é a por forma Dios provida por Deus para el tiempo para final. o tempo final. He aquí yo os envío al profeta Elías Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquías, Capítulo 4 de capítulo 4, Malaquias, versos 1 do versículo al 1 até o no sea que yo 6. venga y hiera la tierra con maldición E não seja que eu venha e fira a terra com maldição, de los juicios divinos com a maldição dos juízos divinos que apocalípticos, vienen para que virão el reino para de o los reino dos gentiles, gentios, conforme de acordo a como já está profetizado. los ministerios de Moisés y Elías Os ministérios de Moisés e estarán dando a Elias conocer, estarão revelando o que há de suceder. Estarão dando as notícias das coisas que Deus fará no tempo final, no último dia. E aqueles que ouvirão poderão fazer alguma coisa para que se protejam dos juízos divinos que hão de cair. Aquelas pessoas que disserem: já houve muitos falsos cristos e falsos profetas que estiveram profetizando e dizendo que viria tal coisa, que viria tal juízo, e não sucedeu. Porém, é porque os imitadores, os personificadores, os falsos profetas e os falsos cristos vêm primeiro para que quando o verdadeiro venha, digam: este é mais um outro dos falsos cristos ou dos falsos profetas. Mas lembrem-se de que não pode haver uma nota falsa se não há uma nota verdadeira da qual tenham tirado uma cópia, que é falsa. É falsa essa cópia que tiram disso, mas há um original da qual tiraram uma cópia. Porém, a cópia não tem valor. O que tem valor é o bilhete verdadeiro, o original. E quando Jesus veio, antes dele, havia vindo Teudas e Judas e formaram muitos discípulos atrás deles. E quando eles morreram, tudo se desfez. Quando Jesus veio, disseram, pensando que era igual. Mas ali houve um homem, Gamaliel, o qual disse: se isto é a mesma coisa, se desfará. Mas se não é a mesma coisa, senão que isto seja de Deus, não seja que vocês se encontrem resistindo a Deus, porque aquele que se levante contra o programa divino, da maneira provida de Deus, para o povo, conforme ao que Deus prometeu para esse tempo, quem se levante contra, se encontra lutando sempre contra Deus. E, consequentemente, as consequências serão ter o seu nome tirado do livro da vida e, consequentemente, perderá a bênção da vida, a bênção da vida eterna. Por isso é importante conhecermos qual é a forma provida por Deus para o tempo em que a pessoa estiver vivendo. A forma que Deus tem
para el cumplir lo que Él ha o prometido. tempo em que a pessoa está vivendo. A forma de La Deus promesa del regreso que de Ele Cristo a tem su para o vida, tempo em que la forma a pessoa provista es vive, para Ele cumprir o que prometeu, para cumprir a promessa do regresso de Cristo aos judeus. A forma provida é as duas oliveiras, a mensagem que estará vindo por intermédio desses ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras. E para os crentes em Cristo, será a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, nos falando como quando um leão ruge e 7 trovões, emitindo as suas vozes e nos dando a revelação assim do 7º selo, que é a revelação da vinda de Cristo à sua igreja, para assim dar à sua igreja a fé para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, o ministério de Cristo se repete neste tempo final. O vimos repetido no reverendo William Branham e novamente será repetido no último dia, no qual foi prometido para a manifestação de Deus no meio da sua igreja, para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E para Deus cumprir o que Ele prometeu, Ele sempre tem alguém. Porque, assim como Deus atuou por intermédio de Jesus Cristo e colocou em Cristo o seu poder, assim Cristo colocou o seu Espírito e, consequentemente, colocou o seu poder na sua igreja. E por meio dela esteve atuando de era em era, por meio dela esteve surgindo os mensageiros de cada era, para trazer a palavra de Deus correspondente para cada era, para cada etapa da igreja, e fazer uma realidade essa palavra prometida. Sempre para a palavra que Deus prometeu para a sua igreja em cada era, aparece o mensageiro com o grupo dessa era. E é assim como Deus utiliza a sua igreja para cumprir o que Ele prometeu para ela. Por meio da sua igreja, Ele atua em conformidade à promessa divina para esse tempo, de acordo à forma provida por Deus para esse tempo. E são chamados, ajuntados, os filhos e filhas de Deus, nessa etapa da igreja. E assim em cada etapa da igreja do Senhor. Assim como foi para os judeus, é também para os cristãos. E a forma provida por Deus para o tempo final, vimos que está prometida na palavra de promessa para a igreja do Senhor. Nós temos a promessa de uma manifestação plena do Espírito de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi mencionada pelo reverendo William Branham como a terceira etapa, quando o poder de Deus será manifestado. Logo quando vier um aperto para os crentes em Cristo, e está também a promessa de uma grande tenda catedral. Portanto, assim como para o tempo de Noé, houve uma promessa, e para a salvação houve uma forma provida por Deus
que foi a construção de uma arca, donde se salvarían onde Noé e sua família e animais e aves y se animales y salvariam, aves. Así también, e assim também, que de edad hay una forma provista. para cada era há uma Para forma este tiempo final provida. está la promesa de una gran casa Para esse catedral tempo final está a que promessa puso de uma por el grande William tenda Branham catedral hace que foi vista pelo reverendo William Branham muchos años. já fazem muitos anos. E Y esa gran casa catedral essa grande tenda catedral tiene que aparecer en terá algún de lugar aparecer em algum lugar no meio do cristianismo y tiene que ser, e tiene terá que de ser ser acuerdo a todo de lo que ha sido conformidade prometido, com tudo que foi Deus prometido ha de llevar a que cabo Deus há en de medio realizar no meio de su iglesia. da sua igreja. Por lo tanto, Dios obrará por medio de su Portanto, iglesia Deus atuará no meio da sua para que igreja aparezca para esa que gran essa casa grande catedral. tenda catedral Porque apareça, Dios, porque Deus proverá. Dios va a proveer Deus proverá esa gran carpa essa catedral grande tenda catedral y va a proveer e proverá las personas que van a aquelas trabajar pessoas que trabalharão nesse projeto divino y Dios va e a Deus cumplir cumprirá su promesa sua promessa para a sua igreja, para este Ahí tempo es final. donde dice el reverendo William Branham que la Aí tercera será onde o etapa reverendo Lembrando vai diz que a ser terceira manifestada. etapa será E o que manifestada. vimos em parte E o que nós manifestado no vimos reverendo manifestado parcialmente no esse reverendo poder Lembrando, esse operado poder pelo Espírito divino Santo, operado reverendo pelo William Espírito Santo no reverendo Lembrando, realizando grandes maravilhas, sinais e milagres, y trayendo la trazendo a palavra, palabra. Eso que vimos em parte isso que nós manifestado, vimos parcialmente pero que já manifestado, foi quitado porque ele mas partiu, que já foi tirado porque ele será partiu. visto Isso será visto toda su em toda a sua plenitude. gracias a Dios que E graças a Deus que Ele nos deixou a mensagem gravada, y también ya está escrito, que também está escrita. y las edades de los sellos también fueron escritos As eras en e os selos também foram escritos que ele estaba en la tierra, nos dias em las que Ele edades estava fueron aqui na escritas, terra. y luego más adelante cuando partió, As eras foram escritas los ali. sellos fueron E escritos. mais adiante, quando Ele partiu, logo os selos foram escritos. Una obra del Espíritu Santo con Haverá uma obra do Espírito Santo los com os creyentes crentes del día postrero, do último dia, trabajando en este proyecto trabalhando nesse projeto divino. divino, tendrán la revelación, Terão a revelação para o último dia. tendrán Terão la forma a provista forma por Dios provida por Deus para el cumplimiento, para o cumprimento dessas promessas. porque siempre hay una forma Porque sempre há para uma cada forma promesa ser cumplida. para que cada promessa Y seja cuando la cumprida. persona ve E quando a pessoa la forma vê provista por Dios, a forma provida por Deus, viene, entra y entra então para aí formar vem parte desse grupo que estará e ela trabajando entra para formar parte desse grupo que estará trabalhando em prol da materialização do de lo que Dios ha cumprimento, prometido, do que Deus prometeu para o tempo em que a pessoa está vivendo. y ahora nosotros no tenemos que estar E agora trabajando nós não temos de estar trabalhando no projeto del arca de Noé, da Arca de Noé, ni en el proyecto nem no projeto de la construcción de un da tabernáculo construção de allá um en el tabernáculo desierto, lá no porque eso le deserto, tocó porque a isso Moisés, correspondeu y a el arca Moisés. de Noé, pues le E tocó a quanto à Noé. Arca de Noé, correspondeu a Noé. Y así por E estilo, assim sucessivamente. a cada uno le tocó A cada um el correspondeu proyecto divino, o projeto divino espiritual ou físico, ou ambos projetos, correspondentes en que ao vivieron. tempo em que viveram. Y a nosotros en este tiempo nos ha tocado E a nós nos correspondeu no nosso tempo la forma provista por Dios, ter a forma provida por Deus no projeto divino correspondente ao último para dia, que se haga una realidad trabalhando para que se torne uma realidade todas essas promessas que Deus fez por intermédio de Cristo, y profetas através dos apóstolos e la profetas, iglesia del Señor Jesucristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo do último y dia, para e também el pueblo hebreo para o también. povo hebreu. Por lo tanto, Dios proveerá Portanto, Deus en el proverá tiempo del fin no tempo do fim, para que se haga una para realidad que se todo torne que uma Él realidade ha prometido para tudo su que Ele iglesia, prometeu
para a sua igreja. E também prometeu para o povo hebreu, para os judeus. A promessa é que ele chamará e ajuntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Deus proverá forma. A forma provida por Deus será a única que conseguirá obter esses resultados que estão prometidos na Escritura. Poderão dizer, outros vieram, trataram e não puderam, porque não tinham a forma provida por Deus. Nem eles eram o instrumento provido por Deus para a realização desse labor. Até mesmo o reverendo Lembrana tratou de ir a Israel, mas Deus o deteve e lhe disse, não vás, não é o tempo ainda. Ou seja, que seria para mais adiante. Porém, para o tempo dele, ele não foi. Para o chamado dos 144 mil. Ele, sabendo que o ministério de Elias estava operando nele, pelo Espírito Santo, então pensou que nessa quarta manifestação do ministério de Elias, seria o chamado aos 144 mil hebreus, aos 12 mil de cada tribo. Mas, depois, foi revelado para ele, e então ele compreendeu que o ministério de Elias não é somente 4 vezes para ser manifestado, senão 5 vezes. Portanto, na quinta vez em que o ministério de Elias seja manifestado pelo Espírito Santo, aí estará a forma provida por Deus para o chamado dos 144 mil hebreus e para o ministério de Moisés, se repetindo no último dia. Esses são os ministérios que estão ligados ao povo hebreu. Elias foi profeta para judeus e gentios. Moisés para bênção dos judeus e para os gentios para juízo. Assim podemos ver a forma provida por Deus, provida por Deus para os judeus para este tempo final. E por isso, no capítulo 4 de Malaquias, nos diz que Elias virá primeiro para eles. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não seja que eu venha e fira a terra com maldição. Isso quer dizer que há uma forma provida por Deus para os judeus, para o chamado dos 144 mil judeus, onde serão chamados aqueles que estarão representando as tribos perdidas. 10 dessas tribos estarão representados todos. Em 10 dessas tribos estarão representados todos os dessas tribos perdidas. Porém, serão chamados os eleitos, as relíquias no último dia, e mais os escolhidos da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que são as tribos do sul. E as tribos do norte são as 10 tribos. Assim nós podemos ver que há uma forma provida por Deus. Elias também foi profeta às tribos do norte. E o próprio Eliseu. Moisés para todas as tribos. Algo grande está em caminho. Algo grande está se preparando. Algo grande começou a se mover.
Dice el reverendo William Branham que O será reverendo por William un Branham tiempo, diz que pero va a será estar aquí. por um curto tempo. Eso que Dios ha prometido. Porém, E os que estará conhecerão aqui isso que Deus La forma prometeu. provista de Dios E aqueles que conhecerão a tempo forma final, provida por Deus para o lo van a tempo ver. final, haverão, y van a ser parte será parte del pueblo do povo que estará que estará recebendo as bênçãos de Deus para esse tempo, recibiendo la revelación de los siete recebendo a truenos, revelação recibiendo la revelación dos del séptimo sete sello, trovões, recibiendo la revelación recebendo a revelação de la do venida del sétimo Señor en el selo, día postrero, recebendo a revelação da vinda do Senhor para o último dia, para ser transformados y raptados los creyentes para en os Cristo crentes em Cristo do del último día dia, postrero. receberem a fé para serem transformados e La raptados. forma provista por Dios, A forma provida por Deus para o tempo final. Dios proveerá Deus en el proverá tiempo del fin, essa forma no tempo do esa fim. forma y conforme a esa forma, E conforme a la essa forma, de todo a lo que Él ha materialização de tudo que Ele prometeu para a sua igreja. prometido, que no se nos E que escape não nos escape la forma provista por Dios, a forma provida por ni la Deus, materialización nem a de materialização lo que Él do que Ele ha prometeu prometido para el tiempo para o final, tempo final, para su iglesia para a sua y igreja para e para o povo hebreu. muchos años se han preguntado Muitas pessoas, por Quando muitos será? anos, têm se en la perguntado: tercera etapa de la cual habló el quando reverendo será William que a Branham terceira etapa, será da qual o manifestada? reverendo Lembrana falou, será manifestada? La respuesta es sencilla. E a resposta é simples. Quando Quando la visión de la carta a visão da tenda esté en estiver pleno cumplimiento, em pleno cumprimento, porque fue ahí porque foi donde el ali reverendo William Branham dijo, onde o reverendo Lembrana que vai ser disse que manifestada. será manifestada. ahí van a estar los ministerios, Ali estarão os ministérios correspondentes ao último dia. ahí va a estar la forma Aí prevista por estará Dios a forma provida por Deus para a sua igreja para los e judíos também también. para os judeus. Y más claro, no debo hablar E eu não devo falar mais claro que isso. para que no haya Convém, imitaciones para que não haja imitações que el interrompam programa divino. o programa divino. Dios proveyendo Deus en el provendo tiempo del fin. no tempo do fim. Y eso es Isso conforme está de acordo forma provista com a forma de provida Dios de Deus el tiempo final. para o tempo final. Dios no se puede salir Deus não pode sair da sua palavra. por donde quiera Por onde quer que chequeemos que chequemos lo que Dios estará haciendo, o que Deus estará fazendo, escritura, dará escritura sobre será escritura. Biblia, Será por todos Bíblia lados. por todos os lados. por tanto, Portanto, la forma provista de Dios a forma provida de Deus es en donde obtendremos, será onde nós obteremos essas bênçãos que Ele prometeu. recordando Lembrando que Dios proveerá. que Deus proverá. Le dice Abraham a su hijo Isaac, Abraão disse para seu filho Isaque: Filho meu, Dios proveerá. Deus proverá. Por muchos años, E por muitos anos, muchos podrán haberse preguntado, muitos poderão ter se perguntado, y sobre todo, e sobretudo, los que conocen el mensaje aquelas del pessoas reverendo que Branham, conhecem a mensagem do reverendo William Quando? Branham. Quando e como se cumprirá o que o reverendo William Branham disse sobre la visión de la carta, sobre a visão da tenda, sobre a terceira etapa, sobre a fé para o rapto? E sempre a resposta da parte da Bíblia é: Dios proveerá. Filho, Deus proverá. Dios tiene que proveer Deus tem que prover para
para que se cumpra lo que Él o ha que Ele prometido prometeu para a sua igreja. y será en medio de su iglesia E o cumprimento de todas essas promessas será esas promesas. no meio da sua igreja. Dios proveyendo Deus provendo en el tiempo final. no tempo final. Cuando los creyentes, Quando os crentes estiverem vendo cosas que fueron prometidas, as coisas que comenzando a foram cumplirse, prometidas começando a cumprir-se y digan, e disserem: ¿qué es lo que está pasando? o que é que está se ¿Por qué están passando? haciendo eso? Por que estão fazendo isso? Hijo, Filho, Dios está proveyendo. Deus está Es provendo. Dios proveyendo É Deus provendo o que que Ele Ele prometeu. Por tanto, Portanto, vigilemos vigiemos lo que Dios ha prometido o que Deus prometeu. y vigilemos Vigiemos a Dios proveyendo, Deus provendo, porque esa es la forma porque essa é a forma la correta, forma de Dios a forma de Deus, a forma provida por para el Deus día postrero. para o último dia. Dios proveerá Deus proverá a su iglesia a sua igreja para y lo que Él ha prometido para para este tiempo final. Y mientras más Y rápido nos provea, ao que Ele prometeu para este tempo final. con Cristo la cena de las bodas del Cordero, E quanto mais rápido nos faça a provisão, nos da mais rápido Dios la fe iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mais rápido nos dará, de las e nós bodas receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do que fue Cordeiro. prometido. Será como foi Y esa será prometido, la forma e essa será a forma provida por Dios para por su iglesia, Deus para a sua igreja, para recibir todas las para bendiciones receber que Él todas as bênçãos que Ele tem para su iglesia, para a el sua día igreja, postrero, para el tiempo final. para o último dia, para este Y tempo ahí final. están E aí las estão bendiciones más grandes as maiores bênçãos que hayan sido dadas a los creyentes, que foram dadas aos crentes em Cristo, a tal grau que nos dará la fe para ser que Ele nos dará transformados, fé para sermos nos llevará a la transformados, cena de las bodas raptados del Cordero. e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Si hay alguna persona que todavía no Se recibe a houver Cristo alguma como pessoa que ainda não Salvador, recebeu puede hacer Cristo estos como momentos, Salvador, y pode estaremos fazer orando isso por usted, nestes para que momentos. Cristo le reciba E en su estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome. Cristo te receba no seu reino, te batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente, se estiver presente aqui. Ou se estiver em outra nação, também pode chegar até aí na frente, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino. La forma provista por Dios para salvación, A forma provida por Deus para a salvação nuestro é Salvador. Cristo nosso Salvador. No hay otra forma provista por Dios Não há para outra forma provista recibir ou provida perdão por de Deus pecados, para ser limpios de recebermos todo pecado, o perdão dos ser pecados, bautizados sermos limpos de todo com o Espírito pecado, Santo e fogo, sermos batizados com Espírito Santo e fogo e a vida obtermos eterna, solamente a uma. vida eterna. y esa única Só há uma forma, forma, e essa é a única forma. nuestro Salvador, Cristo nosso murió Salvador, en la cruz o qual morreu del Calvario. na cruz do Calvário. Vamos a estar puestos de pie para orar Vamos por ficar em estas pé para orarmos que pelas están pessoas que viniendo vieram Cristo aos pés de Cristo, aquí, tanto y los que aqui están en otras naciones. como os que estão em outras nações também. Cristo es nuestra paz, Cristo que de ambos pueblos é a nossa paz
que de ambos povos fez um, tirando a parede de separação que estava no meio. Como São Paulo nos diz, no capítulo 2 de Efésios, versículos 11 ao 22. Quando a pessoa foi reconciliada com Deus por intermédio de Cristo, ficou em paz para com Deus por intermédio de Cristo nosso Salvador, e está já segura de que viverá eternamente, já está segura de que, se morrer, irá ao paraíso. E logo quando Cristo venha com todos os crentes nele que morreram e os traga de volta à terra e lhes dê um novo corpo, os ressuscite em corpos glorificados, então a pessoa já sabe que será um deles. E os que estivermos vivos, se permanecermos vivos até este momento, nós sabemos que seremos transformados e que seremos semelhantes a Cristo, a sua imagem e semelhança, para em seguida irmos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Todos jovens, aparentando entre 18 a 21 anos de idade, assim como Cristo está. Ele está tão jovem como quando subiu ao céu, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. E com razão, os seus próprios discípulos não o reconheceram quando já estava ressuscitado. É como se uma pessoa de 50 ou 90 anos que foi um crente em Cristo nascido de novo e que morreu, quando ressuscite, se vier até seus familiares e lhes disser: eu sou fulano de tal, sou teu pai, ou sou teu avô ou tua avó, vão dizer-lhe: a minha avó tinha como que 90 anos, o meu avô tinha 100 anos. Como tu, sendo uma pessoa jovem, com aparência de 18 a 21 anos de idade, vai me dizer que é meu pai, ou que é meu avô, ou minha avó, ou minha mãe? E não se poderá conceber isso, a menos que se saiba que a ressurreição será em corpos jovens que aparentarão entre 18 a 21 anos de idade, que será em corpos glorificados, na semelhança do corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso é tão importante garantirmos o nosso futuro eterno, com Cristo no seu reino eterno. Com as nossas mãos levantadas para o céu, os que estão em outros países também, fiquem em pé. E os que vieram aos pés de Cristo, também com as suas mãos levantadas. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Ó Pai Celestial, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, te agradecendo pela salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu escutei a pregação do Teu Evangelho. A Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio no Teu sacrifício na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da minha fé em Ti, reconhecendo que sou um pecador,
Dou testemunho público da minha fé em Ti e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo. Logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero entrar no Teu reino, quero viver contigo eternamente no Teu reino. Torne uma realidade na minha vida a salvação que ganhastes para mim e para todo ser humano na cruz do Calvário. Eu Te rogo, no Teu nome, Senhor, no Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu Te rogo isso, para quem seja a glória e a honra, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino, perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Vocês me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. O batismo na água é simbólico. A água no batismo não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, e até mesmo Cristo foi batizado por João para cumprir toda a justiça. Ele mesmo foi quem disse que todos aqueles que crescem nele fossem batizados. E desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo, esteve-se pregando o Evangelho de Cristo. E todos que estiveram recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, foram batizados. E são milhões aqueles que entraram no reino de Deus e, consequentemente, entraram na vida eterna. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Assim é como nós nos identificamos com Cristo. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E logo quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Assim tão simples é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E aqui deixo novamente com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para que eles mostrem como devem fazer para serem batizados na água.
E para os demais países deixarei o ministro correspondente para que ele faça da mesma forma. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.